Bom, então vamos dar aplicações. Do teorema do valor médio. Bom, então vamos dar um corolário do teorema. Que é o seguinte. Então, seja f uma função contínua, um aberto IRM contínuo se o segmento de reta A mais H ele está contido em 1 e F é diferenciável em todos os pontos do segmento A mais H, então para cada transformação linear T, que vai de Rm a Rn, vale a seguinte desigualdade. Aqui a desigualdade. F de A mais H menos F de A menos T vezes H é menor ou igual que o supremo sobre os pontos T entre 0 e 1 de a derivada de F, né? Derivada de F em A mais TH menos T vezes o módulo de H. Então essa é uma modificação, né, pequena da desigualdade do valor médio, ok? Então vou dar uma demonstração e esse corolário é que dá uma aplicação, que eu vou anunciar depois, tá? Então demonstração, prova dessa desigualdade, isso aqui. Então para a prova você vai escolher, defina, né, uma função nova. Então defina G igual a f de x menos t, onde t é a transformação, né? E claramente G satisfaz as hipóteses do teorema do valor médio, certo? Ele é contínuo, é diferenciável no segmento aberto e tal, né? Então vale a desigualdade do valor médio. Então temos o seguinte: G A mais H menos GA
é menor ou igual que o supremo sobre T1, né, da derivada de G, A mais TH, vezes a norma de H. Certo? Isso vale pela desigualdade do valor médio, aplicada à função G. Então, mas, né, temos o seguinte, quem que é a derivada da G? Derivada de G no ponto X é igual a derivada de F no ponto X menos, derivada na transformação linear é a mesma, né? Então não muda não. Então vamos substituindo F de A mais H menos T aplicado a A mais H, né? Menos G de A é F de A menos T de A, certo? É menor ou igual, aqui sai o sup, entre 0 e 1, certo? A derivada de F, que é uma transformação linear também, então aqui sai F de A mais TH menos T, certo? Vezes a norma de H. Ok? Então aqui aplicamos que é linear, né? Aqui, ó. Esse aqui é TA menos TA menos TH. Então vai embora com isso, né? Só vai ficar F de A mais H menos F de A menos TH. Menor ou igual que o supremo entre 0 e 1 da derivada de F A mais TH menos T vezes. Então é isso que a gente queria mostrar. Pronto, agora então com isso temos demonstrado esse corolário. Então é uma modificação imediata da desigualdade do valor médio. Beleza, então agora sim vamos à aplicação. Então, teorema de Leibniz. Então, o que diz esse teorema? Vamos lá. Então, seja U em Rm aberto e F é uma função de U vezes AB intervalo no Rn contínua com derivada parcial em relação às variáveis aqui, ó, as primeiras variáveis, tá? Acho que essa anotação foi usada já na lista, né? U vezes AB, aqui vai nas transformações lineares de Rm no Rn, contínua. Então, vale o seguinte. A função φ, a função
φ de U a Fn definida por φ de x igual a integral de A a B de f de x de dt é de classe C1 e sua derivada é derivada de φ x a ponto H, né? Derivada de φ x ponto H é igual a integral de A a B, a derivada 1 de f de x t ponto H dt. Ou seja, a derivada entra no sinal integral. Você pode derivar em relação a x. Certo? Sempre que a função tenha primeiras derivadas contínuas, né? Tá bom? Esse teorema de Leibniz. Ou seja, o teorema de Leibniz dá um critério de quando você pode derivar sobre quando você tem um sinal de integral. Certo? Beleza? Então, esse vetor aqui H ele pode sair da integral, não tem problema, tá certo? Esse aqui é um vetor, então você faz termo a termo, tá? Produto interno. Então, uma demonstração. Então, eu quero demonstrar esse teorema, de Leibniz. Vamos lá. Então, é consequência desse corolário. Vou usar esse corolário. Então, esse corolário é assim: f de A mais H menos f de A menos uma transformação linear. Você consegue o sup dele, da diferença, dessa norma de H. Né? Vamos lá, então. Prova. Prova. Então, vou pegar assim: φ de x mais H menos φ de x menos a integral de t, tudo isso entre parênteses H módulo. Tá. Então, tem uma diferença. Eu tenho que mostrar que essencialmente isso aqui vai para zero quando H vai para zero, ok? Essa expressão é igual ao seguinte, né? Você pode escrever como uma integral também essa diferença. Né? Pela definição de φ. Tudo isso aqui. Esqueci de colocar o H. Tudo isso dt. Certo? Pela definição de φ, que φ é uma função integral. Tá? Não tenho isso. Muito bem. Agora, a gente pode usar aqui, ó, repara aqui.
o teorema do valor médio, porque você tem a transformação linear seria essa, seria como se fosse o t, né? Aqui vem a diferença f menos f de x mais h menos f de x menos th. Então, em módulo vai dar menor ou igual, aplicando também uma desigualdade integral, vai ser b menos a, o módulo da função que fica dentro. Uma função que fica dentro está limitada pela desigualdade do valor médio, que é o módulo de h vezes o sup, né, de quem? Bom, aqui vai ser o S que fica entre 0 e 1, o T que fica entre A e B, então aqui vai ser a diferencial, né, de F, de fato, que vai ser a diferencial de, mas com respeito à primeira variável, né, diferencial de F, x mais S, H, menos esse que seria o T, né? Isso. Então, essa primeira expressão é menor ou igual que b menos a, módulo de h e supremo dessas duas derivadas. Agora vamos usar a outra hipótese, que a primeira derivada de f em relação às primeiras variáveis é contínua. Então, como ômega 1, essa derivada de f é contínua, em U AB, e bom, o intervalo isso aqui é compacto, né? Dado epsilon, podemos achar delta maior que 0 e tal que se h, a norma de h é menor que delta, isso implica que as derivadas parciais x mais th mais h x mais então eu quero guardar essa x mais isso. Se h vai para 0, então esses dois estão bem juntos, né? Então aqui vai dar SH T menos isso aqui menor que epsilon sobre P menos A. Vou escolher B menos A, epsilon sobre B menos A, que é maior que 0. Então, olha só, esse cara
esse H, ele, como esse fica entre 0 e 1, ele é menor, em norma é menor que delta. Então vale a desigualdade também para esse H. Por isso estou colocando, tá? Então, você está usando a continuidade da primeira derivada, né, da derivada parcial, e usando o fato que é compacto para que isso aqui seja verdade para todo t, né, em AB. Você não tenha problemas com a variação do t, que lá vai ser uniformemente contínua nessa variável, então você não vai ter problema nessa desigualdade. Então, com isso, você tem assim, φ x mais h, né, menos φ de x menos a integral de a a b da derivada parcial de f h, né, dt vai ser menor que epsilon vezes módulo de h. Então pronto, né? Você tem que, quando você faz sobre h, toda essa expressão, né, essa expressão vai para zero, porque vai ser menor que epsilon. Então isso implica que a derivada, a diferencial de φ no ponto x no ponto h é justamente essa expressão. Então isso seria a prova, né, tá, da fórmula de Leibniz, o teorema de Leibniz, que é bem conhecido, tá, aplicações, tem muitas aplicações, porque sempre geralmente em equações diferenciais, por exemplo, aparecem equações integrais, né? Aí você quer derivar sobre sinal integral, então esse teorema ajuda nesse sentido. Você tem as condições aí. Muito bem, agora sim, então vamos continuar com o nosso plano, agora bem o Schwarz. Vamos lá. Vamos lá. Schwarz. Teorema de Clairaut-Schwarz. Então, começamos com uma motivação. Então, a motivação é a seguinte: se temos uma função f, um aberto, né, que possui derivadas de segunda ordem, não necessariamente, é verdade, não necessariamente é verdade que a derivada iésima, derivada jésima de f seja igual a derivada jésima, derivada iésima de f. Né?
Essas são as derivadas parciais, em outras palavras. Ou seja, com a notação usual, né? Ou seja, primeiro derivar em relação a xj, depois xi. É a mesma coisa que derivar primeiro com relação a xi, depois xj, não é necessariamente verdade. Né? Então, quando a pergunta natural é quando que é verdade? Né? E demais, eu tenho um exemplo aqui, clássico, onde isso falha, ou seja, onde as derivadas cruzadas são diferentes. Vamos dar um exemplo. Exemplo de piano. Esse exemplo não é meu, não. Então, seja f R2 AR dada por F G, onde G é uma função, qualquer função limitada, em R2, tá? Qualquer função limitada. Então vamos calcular a derivada parcial, tá certo? Então, dado y real, dado y real, eu vou fazer essa conta aqui. O que dá? A ver, vamos lá. Aqui é limite, quando x vai para zero, de f de xy, né, menos f de 0y sobre x, né? Isso aqui dá y limite quando x vai a zero, usando a definição que ele é produto, né? Então sai g, né? Tá. Então agora vamos derivar ela em relação a y. No 0, 0. Então dá limite, né? Quando o y vai a zero, de, bom, essa função é essa, né? Então y sai limite quando x vai a zero da função de e sobre y, né? Então isso aqui dá limite quando x vai a zero do limite quando y vai a zero da função de. Certo? Então dá um limite de limite. Analogamente, a segunda derivada de f em relação a x em relação a y, no 0, 0, é o limite
quando x, quando y, né, vai a zero, aqui acho que aqui eu acho que eu confundi, aqui é o contrário, né? Aqui é quando y vai a zero e depois quando x vai a zero. Então aqui é quando x vai a zero do limite, quando y vai a zero, certo? Então, quando são iguais? Nesse caso, essa derivada parcial de segunda ordem com essa vão ser iguais se os limites primeiro trocados aqui da g são iguais, né? Mas isso aí eu posso achar qualquer função limitada que esses limites são diferentes. Então, escolhendo g escolhendo essa função quando ela não é zero, ok? Quanto que é o limite dessas funções, vamos lá. O limite de quando x vai a zero da função g. Quando x vai a zero, dá menos 1, certo? Quando, aqui sempre que e limite quando y vai a zero, dá 1. Né? Aí então, significa que os limites correspondentes, quando tomar limites quando y vai a zero e quando x vai a zero, então significa que a derivada segunda de f em relação a y em relação a x de 0 a 0 é menos 1 e a segunda derivada de f dá 1. Então são diferentes. Você não tem... Você pode escolher outra função se quiser, mas em geral funções desse tipo são chamadas funções de Peano. Tá? Esse tipo aqui, ó. Esse aqui. Então é falso, ok? Para algumas funções você não tem essa igualdade. Então a pergunta é quando você tem. E a resposta é dada pelo teorema de Schwarz, ou Clairaut-Schwarz. Beleza? Então teorema. Clairaut-Schwarz. Diz o seguinte. Tá, então aqui a gente vai usar a notação DI e DJ, que significa essencialmente se você deriva em relação à coordenada XJ ou XY, né? Tá? Então, seja U, RM no aberto, e F é uma função de U, em R, né? Função de classe C1. Classe C1.
de classe C1, tá certo? Ou seja, que a derivada é contínua. Suponhamos que eu vou colocar assim dk dj de f e dj dk de f com k diferente de j, né? Existem e são contínuos. Então, se são contínuos sem u, tá? Então, vale o seguinte. De fato, aqui só basta colocar, posso colocar um ponto. Então, contínuos, existem contínuos em x0. Tá? Então, elas são iguais. Então, olha só, esse teorema é bem geral. Por quê? Vou explicar por quê. Primeiro, eu não estou exigindo que ele seja de classe 2 ou duas vezes diferenciável, como está no Elum. Essa aqui é uma versão melhorada, de fato a versão mais geral que tem. Você só pede que seja de classe 1 e que existam as segundas derivadas, né? Duas diferentes, dj de k. Existem se as contínuas num ponto só. Então, nesse ponto, elas coincidem. Você não precisa se preocupar pela existência das derivadas, por exemplo, dj, né? Das mesmas variáveis, porque elas são iguais, então não tem troca, né? Então, só estou preocupado, de fato, nas derivadas mistas, né? Tá bom? E primeiro, essa versão primeiro é dada nas funções que vão valorar nos reais, depois voltar para aplicações, que é uma consequência disso. Então esse teorema é bem digamos assim, bem geral, ok? Não dá para melhorar mais. Só pede existência de derivadas segundas e continuidade num ponto dado, nesse ponto, então ela coincide. Fora dele eu não sei, porque poderia não ser contínuo. A função poderia não ser de classe 2. Entendeu? Classe 2 significa que as segundas derivadas todas são contínuas. Aí é particular desse, né? Tá certo? Então vamos para a prova. Prova. Muito bem. Então, vamos fazer o caso m igual a 2. Então, caso... Ou seja, vamos reduzir o problema a duas variáveis, né? M igual a 2. Ou seja, a função vai de um aberto de R2 para L. Então, queremos demonstrar queremos provar, né, que D1, D2, de F. Bom, esse x0 vai ser x0 y0, tá? Vou escrever assim. D2, D1.
Então eu quero mostrar isso, né? Para algum x0, y0 que está no aberto, né? No aberto. Certo. Então vamos pegar esse ponto, né? E vamos pegar uma bola. Vamos pegar esse ponto e uma bola, tá? Então você tem aqui o ponto, né? E bom, dentro de U eu posso pegar uma bola de raio centro nesse ponto e raio delta. Então bola dentro de U. Tá certo? Então vamos definir a função dentro dessa bola. Ou dentro desse conjunto, né? Então, para S real suficientemente pequeno, vamos considerar a seguinte função. Defina que de S vai ser 1 sobre S ao quadrado f x0 mais S y0 mais S menos f de x0 y0 mais S menos f de x0 mais S y0 mais f de x0 y0. Então você construi um retângulo, tá? Aqui, ó. Um belo truque do retângulo, né? Aqui, né? Você tá aqui o ponto né? Aqui é x0 mais S. Aqui é x0 mais S, y0 mais S. E aqui é x0, y0 mais S. Então tem 4 pontos, né? E S é o comprimento aqui. Tá certo? Então você pega esse aqui, menos esse ponto, menos esse ponto e mais esse ponto. Tá? Essa é a definição, e divide sobre esse quadrado. Essa é a função Q. Tá? Esse é o truque, sempre mais, menos, menos, mais. Tá? Mais, menos, menos, mais. Né? Então, vamos lá. Vamos dar uma melhor escrita para essa aqui. Vamos definir. Defina g de x, f de x, y0 mais s, menos f de x, y0. Certo? Então tem que escolher x pequeno para não sair desses abertos, né? Claro. Quem que é a derivada do x? A diferencial do g, perdão, diferencial do g é a diferencial 1, né, de f, menos a diferencial 1, f, né, porque em relação à outra, ela é constante.
Então, significa que G dg é de classe C1, ou é contínua em x0, né? Certo? Contínua em x0. Certo? A G de classe C1. Tá. E, além disso, Q de S é 1 sobre S quadrado, G de x0 mais S menos G de x0. Tá? É justamente essa a diferença aqui, ó. Okay. Essa diferença, né, dos dois. Beleza, então. Agora, a G é uma função de uma variável. Vamos aplicar o teorema do valor médio, né? Estou aplicando o teorema do valor médio, a G, né? Temos que existe se no intervalo x0 mais S, tá ok? QS é igual a 1 sobre S, aqui é a derivada de G nesse ponto. Certo? Isso aqui é valor médio. E a derivada nesse ponto, então QS. Aí como tinha, aqui era S quadrado, mas cancelou, virou só 1 sobre S. Né? 1 sobre S. Aqui é D1 F menos D1 F. Isso. Então, esse si depende, obviamente, esse si, essa é a variável si depende, né, ds. Agora vamos escolher outra função. Estamos perto já. Agora, considere h de y, d1 de f, esse. De maneira que esteja bem definido, né? Ou seja, naquele aberto lá. Então, a diferencial vai ser D2, que existe, né? Que a gente já sabe. Por hipótese existe, a D2, D1 existe, e é contínua, né? No ponto x0, y0. E mais ainda, então aí, né, o Q de S é 1 sobre S H de y0 mais S menos H de y0. Né? É uma diferença.
Então, de novo, vamos aplicar o teorema de valor médio para H. Dá para aplicar porque ele é contínuo na pequena vizinhança de x0. Então, novamente, pelo teorema do valor médio, aplicado a H, né? Então, existe um eta que fica no intervalo y0, y0 mais s, tal que... O que a gente tem? QS vai ser a derivada de H vezes S, né? Então vai cancelar esse S, vai ficar simplesmente D2, T1 e F. Tá certo? Novamente, eta depende de S. Muito bem. Repetindo esse processo, né, e trocando de variável, o processo anterior, fazendo a troca de variável, né, trocando de variável, trocando de variável, podemos mostrar que o QS pode ser escrito como D1, D2, F, não necessariamente os mesmos, mas... O que a gente fez para um pode ser para outro também, né? Porque aqui eu tenho liberdade de escolher. Olha só. Aqui, ó. Aqui. Essa função g eu poderia considerar x0 aqui varia no y, x0 aqui varia no y. Tá? Então posso fazer o mesmo, aí vai ter que o que vai ser d2 de f e depois faço um h1 de novo para ele ser d1. Então eu tenho outro, tá? Onde aqui aqui. Os dois dependem disso. Então agora a gente aplica a continuidade. Na continuidade o limite vai para dentro. Então, como? Pela continuidade, temos que limite, o limite, quando S vai a 0 de QS é D1, D2, F de X0, né, para 0, e que é igual, por outro lado, né, também é D1, D2, D1, F. Então o limite entra, né? E quando S vai para 0, o Si estrela vai para X0, o Eta estrela vai para Y0. Então, que fica demonstrado o caso de R2. Agora, o caso geral, vamos fazer o caso geral rapidinho.
Tá? Então aqui termina a parte. Então, como vocês veem, é a aplicação do teorema do valor médio duas vezes. Tá? Então agora a suma que eta é maior que, ou n é maior que 2. Né? Podemos assumir que I é menor que J. Tá? Então, dado x0, ele é da forma x01, x0 é n, né, que ele fica em 1, defina fim I menos 1 tá, então vou definir a seguinte função, hein? Vou definir x0, aqui vai ser I menos 1, aqui vai ser x, então vai continuar x0 I mais 1, até, como o I menor que J, por aqui vai ficar o x0 J menos 1, então vou assinar aqui Y na posição J, aí vai continuar x0 J mais 1 e assim, xn. Então, considera a função de duas variáveis, né, que só eles estão posicionados na posição I e na posição J. Aqui, ó, posição I e a posição J, I menor que J. Então, essa F só depende de duas variáveis, né? E a função φ, ela vai de um aberto, sei lá, o 0 de R2 em F, né? Então, você pode aplicar o que a gente fez no caso de R2 e vamos lá. Então, o que temos? D I D J de F no ponto x0, y0, isso que coincide com DI, DJ, φ no ponto x0 e x0, J. Concorda? Porque quando você vai derivar parcialmente, as demais ficam fixas, né? E você só varia na posição J, que corresponde a x0J. Depois vai derivar em relação a I, a iésima variável, então você vai variar a variável só na posição I, as demais ficam fixas. Então, isso aí é verdade. Aqui você aplica o que já você sabe do caso par, ou seja, do caso n igual a 2. Certo? Então, que facilidade, né? E agora já, isso aqui é caso geral. Caso geral. E F, né? Pronto, então está provado Schwarz. No caso geral. Vamos lá, vamos fazer o caso geral só mesmo, porque a gente fez, se você percebe, funções valoradas nos reais, né? Ó.
Isso. Função barra no reais. Então, caso geral. Para aplicações. Né? Teorema. E com isso fecho. Eu vou fechar minha aula, tá? Teorema de Cajal-Schwarz para aplicações. Certo? Então, se f é uma função u que vai de Rm, agora se é Rn geral, né, o aberto, e, bom, de classe CU, né, todas essas hipóteses, de classe CU, em U, né, em U, e DI, DJ, de F, DJ, DI, de F, existem e são contínuas em x0, são contínuos em A, vou colocar, né? Então, a segunda derivada né? Que é uma aplicação de Rm vezes R, que é uma aplicação bilinear, né? É uma aplicação bilinear simétrica. Simétrica. Isto é, o que significa simétrica? Que D quadrado FA aplicado a BW é igual a D quadrado FA aplicado a WP. Então, isso significa uma aplicação bilinear simétrica, BW é WB. Né? Então, essa é a versão geral do teorema de Schwarz, né? Clairaut-Schwarz. Então, vamos dar a prova, rapidinho. De fato, vamos escrever, o B vai ser, vamos fixar o B, é um vetor, né? Então vamos lá, escrever assim, W também, W1, Wm. A segunda derivada, qual a expressão dela? Eu já sei qual a expressão dela. D ao quadrado, FA aplicado a B aplicado a W. Ela é uma soma doble,
Primeiro soma em I, soma em J, né? Até M. Certo? BI, WJ. Aqui vai a segunda derivada parcial. É isso, né? Essa aí é a expressão da diferencial, segunda diferencial de f, aplicada a um vetor v e w. Beleza? Mas agora, usando coordenadas, então eu precisaria mostrar para ter igualdade com esse aqui, trocando B e W, aqui eu posso trocar tranquilamente. O que eu estou interessado agora é nesse. O que acontece com esse? Eu posso trocar XJ com XI? Então vamos lá. Então você vai vamos escrever essa parte então. Esse aqui vai ser coordenadas, né? Ou seja, F tem coordenadas, né? Tem coordenadas F1, Fn, né? Que vão aqui nessa somatória. Então as coordenadas dessa expressão são escritas vou escrever assim, né? D2 F vou escrever assim FK, né? Tá? Ou seja, as coordenadas de toda essa expressão vou denotar D2K, ou seja, K variando de 1 até N, tá certo? Então, esse aqui é um vetor, né? Então, tem K coordenadas, N coordenadas, né? Então, aqui vai ser a soma I, soma BI, isso aqui não tem que mexer nada, aqui, ó. Aqui vem a segunda derivada, justamente da késima entrada de F, aplicado A. Então, esse vetor aqui, as coordenadas são justamente essas expressões. Onde fk já é uma função de u em r. Então, posso aplicar o caso que eu mostrei anteriormente, né? Aqui que vem a sacada, né? Esse aqui. I, J, B, I. Aqui, ó. Aqui posso aplicar Schwarz. Anterior. Aí. E esse aqui é finalmente esse aqui é esse aqui já é, você vai concordar comigo que esse aqui é D2 K F A W B. Beleza? Então isso vale para todo K,
de 1 até n. Então significa que o vetor derivada segunda é igual coordenada a coordenada, né? Então é bilinear.